tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Curvamos nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor, te adoramos e te agradecemos pela tua santa palavra. Te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor seja misericordioso para conosco, Senhor, e que o Senhor seja gracioso, Senhor, conosco também, que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo e ela é uma carta muito pessoal. A gente vê a forma que o apóstolo ele se dirige aos irmãos daquela igreja, que ele fala sobre a alegria que ele tem em orar por aqueles irmãos, que ele fala também de algo muito importante. Ele mostra para os irmãos, através dessa carta, que a fonte da verdadeira motivação e da verdadeira alegria de todo cristão é a suficiência de Jesus Cristo. Ele mostra que estar contente é independente de qualquer situação que nós possamos passar, ou de qualquer circunstância em que nós estejamos inseridos. A gente vai ver isso bem explícito e vivido pelo apóstolo no capítulo 4, no versículo 11. Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para eles que, independente do que ele estivesse passando, apesar de qualquer circunstância, ele estava bem, porque ele tinha Jesus que fazia ele estar bem. E ele podia tudo em Jesus. Claro e evidente que não foi da noite para o dia que o apóstolo Paulo chegou a esse sentimento aqui. Ele passou por muitas coisas. E todas as situações que ele passou levou a ele a entender que as circunstâncias não poderiam minar a sua alegria ou a sua paz. Que todas as circunstâncias cooperavam para o crescimento dele no Senhor. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Ele escreve aos irmãos, o tema que provavelmente ele traz aqui, ele quer agradecer aos irmãos as ofertas que aqueles irmãos tinham feito para ele. E Epafrodito é o nome da pessoa que leva essa carta. Ele também fica doente. Então Paulo leva notícias dele para essa igreja, para dizer que ele está melhor, e agradece a ele a igreja pelas ofertas que aquela igreja dispensou para Paulo. Ele também trata aqui sobre a união na igreja. Ele aproveita essa oportunidade que ele está agradecendo essa igreja, e ele vai tratar de algumas questões que estão acontecendo lá. E uma delas são duas irmãs que ajudaram Paulo, e essas duas irmãs brigaram. Evódia e Síntope. No capítulo 4 a gente vai ver ele falando dessas duas irmãs. E aí ele traz essa mensagem para elas, vai falar sobre essa questão que aconteceu. Porque essas irmãs, elas brigaram e ele traz uma palavra sobre a união.
que os irmãos ali, eles precisavam ter o mesmo pensamento, eles precisavam estar no mesmo sentimento, eles precisavam crescer num amor fraternal. Então Paulo também fala sobre isso, e ele também vai falar, porque tem alguns que estão ensinando lá, doutrinas diferentes de que Paulo ensinou. Ele também vai falar sobre essa questão, e os irmãos também ficam um pouco atemorizados, porque Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso, e muito provavelmente vem aí a perseguição da igreja, eles sentem isso. Então os irmãos, alguns querem se entristecer, mas Paulo dá uma palavra de ânimo a esses irmãos. Ele diz que mesmo preso, as algemas não deixam ele preso, porque em Jesus ele é livre, nós cantamos isso aqui. Em Jesus ele é livre, e mesmo ele estando preso, ele estava fazendo a obra de Deus, ele estava alcançando vidas também. Então Paulo usa essa carta para agradecer, para confortar os irmãos e para falar sobre a alegria que é estar em Cristo. E há uma contradição, olhando para o fato de que Paulo, uma aparente, na verdade, contradição, pelo fato de que ele está preso. Ele está preso, mas ele fala sobre ser livre em Cristo. Ele está preso, mas ele fala sobre alegria. Ele vai mencionar essa palavra 15 vezes. Ele vai dizer alegria 3 vezes, regozijai-vos. Ele vai dizer 13 vezes, ou 12, algo assim. E ele vai falar muito e vai enfatizar muito sobre a alegria. Ele vai motivar aqueles irmãos. Essa carta é uma carta muito importante, não mais do que os outros livros da Bíblia, mas no momento que a gente está vivendo de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta gente com depressão, de tantas notícias de morte, de tantas notícias de luto. Essa carta é uma carta de encorajamento para a nossa vida. Ele vai tratar dessa união, porque alguns irmãos, eles não estão tratando os outros irmãos como deveriam. Também, tem alguns irmãos que estão se sentindo superiores, e eles estão com o sentimento de que, primeiro a mim, seu interesse próprio. Então Paulo vai trazer para eles que não é assim, que ele tem que pensar no bem-estar do seu irmão, que ele precisa pensar também que seu irmão precisa estar bem. Isso é muito importante da gente falar, porque hoje em dia o mundo está doutrinando assim. O mundo secular está ensinando assim. É você em primeiro lugar, é você em segundo lugar, é você em terceiro lugar. É claro e evidente que nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. É claro e evidente que nós precisamos cuidar de cada um de nós. Mas o nosso irmão é muito importante também. O nosso irmão precisa ser tratado com respeito, porque ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Então nós precisamos ter respeito pelo próximo, nós precisamos ter cautela ao falar com o próximo, nós precisamos respeitar e amar o próximo, independentemente de qualquer coisa, principalmente porque essa é uma ordenança do Senhor. Aqui no capítulo 2, quando Paulo está falando justamente dessa questão, e para esses irmãos que não estão sendo humildes, ele vai falar que eles precisam ser humildes. Ele começa assim no capítulo 2: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sentimento aqui, mentalidade. Entenda-se por mentalidade. Tenha o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo exorta essa igreja para que não haja partidarismo ali, para que não haja divisão ali, para que considerem-se uns aos outros superiores, e assim as coisas vão fluir, aquilo que Deus quer realizar dentre eles vai fluir.
Aquela igreja ia ser muito mais abençoada se ela vivesse e andasse em união, se ela acabasse com aquela divisão, com aquele partidarismo, com aquela briga que estava acontecendo ali. Então Paulo, para explicar mais ainda essa atitude que os irmãos iriam ter, ele traz o exemplo de Jesus Cristo. E aí são os versículos que nós lemos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha em você o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o mesmo modo de agir que houve em Cristo Jesus. E qual foi? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Entendamos aqui que ele não está dizendo que Jesus não era Deus. Jesus era Deus. Ele está dizendo que Jesus, mesmo tendo forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus naquilo que ele tinha sido designado. No versículo 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou. Essa palavra esvaziou no grego é kenosis. Na teologia, kenosis, ela vai tratar do autoesvaziamento de Jesus Cristo. Não que ele deixou de ser poderoso, não que ele abriu mão dos seus atributos. Ele não fez isso. Mas em obediência à vontade do Pai, aquilo que Deus tinha preparado para ele, ele se esvaziou de sua glória, de tudo que ele poderia usar, do seu poder que era dele. Ele abriu mão desse poder, de utilizar esse poder e se fez servo. E só foi humilde para obedecer ali a vontade do Pai para ele. E no versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E ele se humilhou e foi obediente àquilo que Deus tinha ordenado para ele. Jesus, ele não veio ao mundo forçado. Ele não veio ao mundo sem querer. Ele aceitou a vontade do Pai. Ele aceitou aquilo que Deus tinha proposto para ele. Nós sabemos, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. E aí, o homem pecou. O pecado entrou no mundo, não havia mais esperança. Mas já havia um plano pré-determinado. Deus já havia preparado um plano. E esse plano incluía entregar o seu filho para morrer por nós, pecadores, para que nós pudéssemos novamente ter vida, novamente ter comunhão com Deus. Esse era o plano de Deus. E Jesus aceitou esse plano. Essa era a vontade de Deus, Pai, para Jesus, o seu Filho. E Ele abraçou essa vontade. Ele pegou para si, Ele, mesmo sendo Deus, Ele veio, Ele se tornou homem. Mesmo sendo Deus, Ele se humilhou, Ele se esvaziou. Mesmo sendo Deus, Ele escolheu ser servo. O Deus Todo-Poderoso veio ao mundo servir. O Deus Todo-Poderoso amou o mundo e se deu por este mundo. E morreu por esse mundo, por aqueles que o Pai havia dado a Ele. Essa é a obra maravilhosa de Jesus Cristo. Ele veio à terra, Ele viveu entre nós, Ele habitou entre nós, Ele padeceu, passou por dores, Ele foi crucificado, Ele morreu e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para nos livrar da morte eterna, para nos transportar do pecado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Foi isso o que o Senhor fez. E essa obra aqui, ela é suficiente. O que Jesus fez é suficiente. Ele não precisaria nos dar casa, Ele não precisaria nos dar trabalho, Ele não precisaria nos dar moradia, Ele não poderia nos dar nada, Ele não precisaria, porque o mais importante Ele já nos deu, a salvação. O mais importante Ele já nos deu. Nós não vamos mais padecer e sofrer eternamente. O sofrimento que estamos passando hoje não se compara com a glória que vai ser revelada. Não se compara com o que nós vamos ter no céu. Tudo que temos é imerecido, é graça. É graça. Então Paulo quer trazer, quer mostrar aqui para os irmãos: olha, veja que graça maravilhosa vocês receberam. Então não há para que se sentir superior a ninguém,
porque todos nós somos iguais diante do Senhor, porque todos nós estamos no mesmo patamar, porque o que precisava ser feito, só um poderia fazer e já foi feito. Tenha em você esse mesmo sentimento. E o que nós podemos refletir ainda mais acerca daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Com certeza Deus tem chamado você para fazer alguma coisa. Com certeza, mesmo na pandemia, o seu coração está ardendo por alguma coisa. Ainda que você não sinta, mas o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Porque Deus, Ele sempre está trabalhando. A obra da santificação que é realizada pelo Senhor, ela está sendo feita. Todos os dias nós somos mais santificados. Todos os dias acontece uma mudança em nós. Mas e a nossa disposição para entender isso? E a nossa disposição para ouvir aquilo que Deus está dizendo? Onde está? E é isso que Deus nos chama nessa tarde, a meditar. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha em você tudo aquilo que Deus tem lhe mostrado. Tenha em você o que a Escritura Sagrada está dizendo aqui, que o Deus, Jesus, que veio aqui e se fez homem, Ele se esvaziou. Ele tirou de si tudo aquilo que Ele poderia usar para fazer a vontade do Pai. Hoje pela manhã, o pastor Alon ministrava uma continuação da ministração passada da EBD sobre os perigos da negligência com o discipulado. E ele leu lá em Tiago 1 sobre o despojar do velho homem. O se esvaziar é justamente isso, se despojar, se despir de tudo aquilo que já ficou para trás. Muitas vezes a gente está retornando aquilo que Deus já tirou, aquilo que Deus já tirou da nossa vida, aquilo que Ele já mostrou que não é para estar na nossa vida, mas a gente está ali. E Ele diz que se despoje do velho homem, se despoje das práticas antigas, se despoje de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que está atrapalhando você de fazer a obra de Deus. Despa-se disso, se esvazie disso, se esvazie do seu eu, da sua vontade, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Negue-se a si mesmo e faça a vontade de Jesus. Humilhe-se diante do Senhor. É importante estudar, é importante trabalhar, é importante, nós devemos fazer isso. Mas isso não pode ser algo elevado em nossa mente, em nosso coração. Isso não pode ser algo elevado dentro de nós. Em primeiro lugar está a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar está aquilo que Deus está colocando em nosso coração. Eu posso conhecer o plano que Deus tem para a minha cidade. Eu posso conhecer o plano que Deus tem para as nações. Eu posso conhecer o plano que Deus tem para a igreja. Mas se no meu coração eu não estiver me prostrando diante da vontade do Senhor, eu não vou sair do lugar. Eu vou continuar do mesmo jeito. Mas não permita que isso aconteça. Deus está mostrando a cada um de nós um plano maravilhoso que Ele tem para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para os nossos vizinhos, para a nossa família. Deus está nos mostrando algo maravilhoso e isso é um privilégio, irmãos. Fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil negar a si mesmo. Não é fácil deixar a nossa vontade. Não é fácil, mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. É isso que Paulo está mostrando aqui também. A graça de Deus que vai me sustentar e vai me dar a força que eu preciso para negar a mim mesmo. É a graça de Deus que vai me levantar para que eu faça o que Ele tem me mandado fazer. É a graça de Deus que vai me ajudar a cumprir a vontade do Senhor para a minha vida. A vontade do Senhor para cada um de nós é que sejamos santos, é que amemos uns aos outros, é que amemos Ele acima de todas as coisas. A vontade do Senhor é que nós venhamos a glorificá-lo em tudo que nós fazemos, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha igreja. Eu devo glorificar o Senhor, porque foi para isso que Ele me criou, para o louvor da glória dEle. E eu estou em missão.
Jesus me chamou, Deus me chamou, me trouxe até aqui por meio da obra de Jesus, e Ele me deu uma missão, Ele me deu uma ordem. O pastor Fabiano sempre faz uma pergunta aqui: você já parou para pensar por que é que você ainda não morreu? Por que é que você ainda está aqui nesse banco? Por que você ainda está aqui vivendo? Não é para você viver para você, não é para você viver para os seus desejos, não é para você viver para aquilo que você acha, é para você viver para a glória de Deus. Fomos separados, fomos comprados com um alto preço. O Deus Pai entregou o seu Filho, e o seu Filho cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, perfeitamente esta obra, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Olhe, o Deus Pai envia o seu Filho. Jesus é o nosso maior exemplo missionário. Jesus veio cumprir aquilo que o Senhor queria. Quantos outros não fizeram? O apóstolo Paulo, ele era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era um homem muito culto. Ele era um homem de riquezas. Mas ele abandonou, e ele diz isso aqui: eu considero tudo isso como esterco. Não que não seja importante, porque tudo que ele aprendeu, ele pôde usar para as pessoas que ele pregou, que ele ministrou. Ele vai dizer que ele se fez de louco para os loucos. Ele falou para pessoas de diferentes lugares. Toda aquela habilidade que ele tinha foi útil para o ministério dele, mas nada disso subia à sua cabeça. Nada disso era mais importante do que cumprir o chamado de Deus. Outros que também morreram. Estevão foi alguém que morreu pela obra de Deus, por confiar inteiramente. Perceba o nível de entendimento desses homens, que entenderam bem o que Deus estava falando para eles, e que entenderam bem o chamado de Deus para a vida deles, que morreram por isso, que mesmo sabendo que eles poderiam morrer, se eles continuassem falando daquela palavra, eles morreriam, mas eles não deixaram de pregar. Mais importa agradar a Deus do que a homens. Veja que coisa tão tremenda e tão maravilhosa, que ela não é só antiga, ela não acontece só com pessoas da Bíblia que nós vemos, ela acontece também com pessoas ainda hoje. É porque nós não temos acesso, é porque nós não vemos, mas ainda hoje existem pessoas dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Existem pessoas entrando em lugares perigosos. Ainda hoje tem gente lá em Jerusalém, que oramos aqui pela paz na Israel, tem missionários lá que estão sofrendo, que estão se escondendo, que estão fugindo, que estão clamando a Deus, que livre-os, para que eles possam fazer a obra de Deus e anunciar que existe solução. E anunciar que existe salvação. Ainda hoje tem pessoas que estão abdicando de estar com a sua família para ir cumprir o ID do Senhor. São pessoas que entenderam isso. Elas entenderam que mais importa a vontade de Deus do que a nossa vontade. Esvaziar-se não é negar quem eu e você somos. Isso é hipocrisia. Deus criou cada um de nós com um jeito, com uma peculiaridade. Todos nós temos algo. Isso é lindo, porque é um jardim florido que existe aqui. Cada um com habilidade, cada um com seus defeitos, e nós vamos crescendo com isso. Isso é maravilhoso. Deus, Ele é perfeito e maravilhoso. Ele criou tudo dessa forma. Ele ainda criou as denominações. Neste momento tem outras igrejas também que estão tendo culto. Irmãos que têm outros gostos, certas coisas que eles escolheram, mas são nossos irmãos. E Deus nos dá a liberdade de poder congregar onde nós nos sentimos bem. Deus nos dá a oportunidade de estar no lugar que a gente se sinta bem. Mas em todos os lugares vai haver problemas. Em todos os lugares vai haver dificuldades. Mas o Senhor nos deixou munidos, a Bíblia Sagrada, para passar por tudo isso. E o que Ele espera de toda a igreja? O que Ele espera de nós? Essa disposição do coração. Essa disposição para assumir o compromisso, cada um do seu jeito. A grande comissão é para todos nós. Existem aqueles que vão, existem aqueles que estão aqui. Aqui temos ministério de jovens, de mulheres, de homens, de casais. Aqui temos anciões, e todos eles têm a obrigação, o dever e a ordenância de ser um missionário, de anunciar Jesus Cristo aonde ele estiver, de anunciar Jesus Cristo em todo lugar. Mas nós precisamos sempre estar nos autoexaminando. Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Senhor, como eu estou, Senhor? Senhor, se eu estou viva ainda, é porque o Senhor tem algo ainda para a minha vida.
Cada um de nós temos aqui um dom, temos um talento. Cada um de nós passamos por dificuldades aqui, mas Deus chama-nos para a sua obra. Ele chama-nos a ouvir a sua vontade. Olha o que ele diz nos versículos seguintes. O versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja Deus. Jesus se entregou a essa obra perfeita e maravilhosa. Jesus obedeceu à vontade do Pai, e ele foi recompensado por isso. Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome. Ele passou por tudo que precisava passar, e depois ele foi exaltado. Ele cumpriu fielmente aquilo que o Pai deu para que ele cumprisse, e ele foi exaltado. E todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Não só externamente, mas também o coração vai se dobrar, vai se prostrar, dizendo que só o Senhor é Deus. Vai confessar toda a língua, todas as nações, todas as pessoas vão dizer isso. Vai valer a pena para nós também, irmãos. Vai valer a pena o sono, vai valer a pena o cansaço, vai valer a pena todo o esforço. Vai valer a pena cumprir fielmente e andar com o Senhor. Nós podemos sim paralisar, cair, errar, mas o Senhor é o Deus que nos levanta, o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos segura. Mas, como nós entendemos também hoje pela manhã, nós precisamos andar com o Senhor, precisamos andar no Espírito, precisamos ter o cuidado com o discipulado, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, longe das Escrituras Sagradas, longe da congregação. Nós não vamos conseguir, irmãos. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos da Bíblia, nós precisamos congregar. Ela é uma ordenança e ela é para o nosso bem. Ela é uma ordenança e ela está aqui com um propósito. Ela está aqui porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus quer para a nossa vida é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos sempre estar renovando a nossa mente com a palavra de Deus, para que a gente entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a minha mente e a sua mente não estiver sendo renovada pela palavra de Deus, ela nunca vai entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a felicidade, como os irmãos cantaram aqui, que Jesus Cristo é a verdadeira razão, Jesus Cristo é o verdadeiro motivo, Jesus Cristo é suficiente. Ainda que as circunstâncias estejam agitando muito o nosso coração, ainda que todo mundo, toda a situação política, ainda que as desavenças, as brigas, as causas que aos nossos olhos parecem impossíveis, estejam batendo muito forte na nossa porta, ainda que a gente olhe para aquela situação e diga: meu Deus, até quando? Meu Deus, ainda que tudo isso aconteça, ainda que essa dor aperte, ainda que o meu sonho não se realize, vale a pena. Jesus é suficiente, Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a motivação, é o que nos levanta, é o que nos dá força, é o que nos sustenta, é a sua graça que faz tudo isso na nossa vida, é pela graça de Deus que estamos aqui, não é clichê pentecostal, é verdade, estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui, estamos aqui sentados, estamos aqui ministrando essa palavra porque o Senhor quis. Estamos aqui porque fomos separados, porque um dia o Senhor nos chamou, porque todos os dias das nossas vidas estão escritos no seu livro, porque Ele nos amou e nos ama, irmãos. Então é motivo, sim, de ter a paz que excede todo entendimento. Paulo vai dizer isso nessa carta. Até isso ele diz: olha, não fique ansioso, antes esteja diante de Deus todas as suas petições. E a paz de Deus vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vai proteger a nossa mente desse caos que está aí fora. Se a gente atenta para isso, irmãos, é depressão, é tristeza, é choro sem parar, é falta de esperança.
Nós sim devemos chorar com os que choram, devemos clamar, devemos também sofrer com os nossos irmãos, mas ficar sem esperança não. Muito pelo contrário, nós precisamos levar esperança a essas pessoas. Precisamos dizer a elas que há solução, que tem saída e que o mundo não tem jeito. Isso aí é para quem está entregue a isso, a esse pensamento. Tudo para o Senhor tem jeito, se Ele quiser, Ele faz. E o nosso dever é permanecer clamando e pedindo a Ele isso. Então, que haja em mim, que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós a disposição de se esvaziar. E mais ainda, que haja em nós a compreensão de que só Deus pode nos ajudar a fazer isso. E é por isso que nós precisamos estar em oração constante, porque na dependência dEle, até para a gente se esvaziar, a gente depende dEle. Até para a gente chegar aqui, a gente depende dEle. Então, que haja em nós esse pensamento e esse sentimento de se esvaziar. Que o nosso coração se esvazie primeiro. Que antes de que eu me ajoelhe, meu coração já esteja ajoelhado. Que eu seja uma serva. Que você seja um servo, vocês sejam as servas. Que se prostam diante da vontade de Deus e obedecem essa vontade por amor a Cristo e na certeza de que vai haver a recompensa, a maior de encontrar Jesus, a maior de que a gente sabe que em breve a gente vai encontrar com Ele, que toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, que toda dor vai passar, que não vai ver mais lágrimas, que não vai ter mais dor, que não vai ter mais sofrimento, porque Ele vai enxugar as nossas lágrimas, e nós vamos encontrá-lo, e nós vamos ver essa promessa sendo cumprida, que é a última coisa que nos resta. Irmãos, nós precisamos de viver a cada dia esperando Jesus voltar. Porque é para isso que estamos aqui, para o louvor da glória dEle. E é essa esperança que nos mantém de pé, porque Ele vive, que nós cremos no amanhã. É porque Ele vai voltar e vem nos buscar. E tudo isso vai passar. Jesus Cristo é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Não olhe as circunstâncias, olhe o Senhor e olhe o amor dEle por você e por mim. Que o Senhor continue abençoando a vida da igreja. Eu agradeço a oportunidade.